Você parecia um barquinho a vapor. Neste vídeo vou mostrar para vocês como fazer este móvel. É um design super simples. A ideia eu tirei de outro vídeo do YouTube, vou deixar o link caso vocês queiram ver esse vídeo original. Fiz algumas modificações para me adaptar aos tamanhos das chapas de compensado que vendem aqui no Chile, e também fiz as gavetas de acordo com as minhas necessidades. Vou deixar na descrição a lista de cortes do móvel para facilitar a montagem. Vamos usar a técnica do pocket hole, que são esses parafusos que entram na diagonal da peça. As gavetas e grande parte do corpo estão unidas com essa técnica. Se vocês perceberem, o fundo da gaveta ultrapassa um pouco o corpo. A vantagem disso é que essa parte também vai servir como trilho para as gavetas. Os parafusos do pocket hole, nesse caso, vão de fora para dentro. Esse sentido, isso é super importante respeitar, porque se a gente entrar pelo lado de dentro da lateral, vai ter muito pouco material de madeira. Aqui, se vocês perceberem, o veio é bem curtinho, então isso faz com que a estrutura da gaveta fique bem enfraquecida. Então, sempre que usamos esse sistema, temos que entrar para dentro, onde tem mais madeira. Esses parafusos de ponta quadrada são conhecidos como Roberts. Se preferirem não usar o sistema Pocket Hole e optarem pelo modo convencional, não há problema. Temos 12 fundos, 24 laterais e 24 frentes e traseiras. Os fundos medem 44 por 59. Todas as peças deste móvel são feitas com compensado de 18 milímetros. Os laterais, as frentes e as traseiras têm todos 7 centímetros de altura, e os laterais medem 40 e os frontais medem 54,5. Para configurar a guia, temos que colocar o ombro desta broca exatamente nos 18 milímetros. Este aqui não tem 18, então temos que colocar um pouquinho menos de 19 e apertar este parafusinho. E depois este aqui também. Temos que colocar a espessura do material que estamos usando, neste caso 18 milímetros. Aí estamos bem. A ideia é que ao fixarmos esses parafusos, se calibrarmos bem o guia, esse parafuso deve sair bem no meio da peça. Aí estamos bem. Aqui. Vocês têm que decidir se querem usar cola branca para montar o móvel, a gaveta. Nesse caso, eu não vou usar cola branca, vai ser só com parafuso. Acho que não vou ter problema. Vocês que têm que decidir. Se soltar no futuro, acreditem, eu vou contar para vocês para que não aconteça com vocês. Estou com a furadeira na embreagem, no número. Por ser um trabalho repetitivo, o ideal é que esteja calibrado, exigindo o mínimo de pensamento ou sensibilidade. Se vocês sentirem que ao parafusar a peça está se movendo ou não está estável, podem perfeitamente montar a gaveta com sargentos e depois colocar os parafusos. Se quiserem trocar esses parafusos caros, a Crack vende os seus próprios, mas cobra um preço premium. Se quiserem substituí-los por algum parafuso, eu recomendo que procurem parafusos de cabeça lentilha. Evitem os parafusos típicos com cabeça cônica, porque esse parafuso, quando entrar, vai fazer um efeito cunha e pode rachar a madeira ou, nesse caso, o compensado. Aqui eu gosto de procurar o lado mais feio para que fique por baixo. Este é o lado que está mais áspero, então esse é o lado que vai ficar por baixo da gaveta. Vamos apresentar aqui. Isso vocês podem fazer a olho se já tem prática, essa parte pode ser feita a olho.
Tente deixar nivelado ali e que esse espaço fique parecido dos dois lados. Este vai ser o trilho, e uma vez que estejam apresentados aqui, eu gosto de marcar aqui uma linha, outra linha por dentro, e assim por todo o perímetro. E uma última por este lado. Então, dessa maneira. E aí, então, com essa mesma broca, eu troco o limitador. Aí, espero que alcance. Vamos ver. Vou colocar 4 parafusos de cada lado. Também estou fazendo a olho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E agora fazemos os guias. Agora, se quiserem, para economizar um pouco de dinheiro, podem trocar por um parafuso convencional, já que aqui não corremos o risco de rachar a madeira. Pronto, isso é uma gaveta completa. Faltam 11, já temos todas as gavetas montadas. Depois é preciso lixá-las e agora vamos montar o corpo do móvel. Temos 2 peças laterais e uma peça que vai no meio, separando as 2 gaveteiras. Os laterais medem 79 por 48 e a peça do meio mede 75,5 por 46,2. E para unir essas peças usamos 6 ripas. 5 dessas ripas medem 8,8% e 22, e tem uma que é um pouquinho mais larga, que mede 10% e 22. Os parafusos vão colocados nas extremidades dessas ripas, e assim como nas gavetas, lembrem-se que o parafuso tem que ficar para dentro do móvel. Aqui, no móvel montado, dá para entender melhor. Esses são os laterais, esse e esse. Aqui no meio está a peça do meio, e as ripas são essas. Ali vão 2, atrás também vão 2 e aqui na frente vai 1. E o que tem que ser mais largo, o de 10 centímetros, é esse que está aqui na frente. Por que tem que ser um pouco mais largo? Porque ele tem que receber, vou dar um zoom, porque ele tem que receber o rodapé que está ali. Esse móvel tem um rodapé que é basicamente uma base para que a gente possa aproximar os pés, a ponta dos pés do móvel e não fique tão para fora. Como o mesmo que tem os móveis de cozinha, o móvel vai ficar exatamente como vocês estão vendo aqui. As gavetas vão ficar aqui, aqui, a peça do meio que divide as gavetas vai ficar aqui, aqui, aqui. Estamos instalando esta peça central. Vou ensinar uma dica para que a instalação fique super fácil para vocês. Aqui, todos esses sarrafos estão com o pocket hole para fora. E ali a mesma coisa. Depois também vamos unir esses 2 sarrafos com parafuso por cima para que isso fique bem firme. E a dica que vou ensinar para vocês é super simples. Primeiro, vocês precisam encontrar o centro. Sabemos que esses sarrafos têm 22 centímetros de comprimento, então o centro está a 11 centímetros. Eu fiz uma marca aqui e depois coloquei a peça central bem no meio, nos 11 centímetros. Precisamos sim que essa peça esteja bem alinhada. Para isso, o que eu vou fazer é colocar um parafuso aqui, que vai servir de pivô para eu poder mover este canto, aquele canto e o outro canto. Dessa forma, posso ir ajustando sem perder esse ponto de referência. É só isso. Já temos todos os divisores das gavetas cortados, precisamos de 4 peças dessas que vão embaixo, ali, ali, ali e lá.
Esta mede cerca de 2 centímetros de altura e 44 centímetros de comprimento. E precisamos de 24 peças dessas, que medem 9,6 centímetros de largura por 44 centímetros de comprimento. É importante que a separação entre um divisor e outro seja maior do que a espessura do compensado que estamos usando. As gavetas devem entrar facilmente quando forem colocadas, mas não podem ser nem muito soltos nem muito apertados. E para isso eu fiz este IC. Isso mede um pouco mais do que o compensado, que deve ter 21 milímetros. Então, essa peça vai sendo colocada aqui, à medida que vamos colocando os divisores, vocês vão perceber, quando instalarmos, vou instalar esse divisor para que vocês vejam como é fácil. Temos então o IC que apoiamos sobre esse primeiro sarrafo que colocamos, que mede 0,2 centímetros. Apoiamos aqui. Reparem que o IC aqui tem um batente. Esse batente serve como limite do divisor. Então, sempre vamos ter aqui uma linha reta e uma distância constante e uniforme. Colocamos os parafusos. Neste caso, estou colocando 3 parafusos. Vocês, se quiserem, podem usar cola branca, mais parafusos, como preferirem. Para mim, 3 parafusos foram suficientes no primeiro móvel que fiz. Podem usar quantos quiserem. Pronto. E depois, se quiserem colocar o próximo, tudo o que precisam fazer é colocar o IC aqui e posicionar o próximo divisor. Simples assim. Aqui vocês podem perceber que o trilho fica folgado, mas podemos tirar a gaveta sem que ela caia? Se essa distância fosse maior, não conseguiríamos fazer isso, por exemplo. Na verdade, acho que esse espaço poderia ser um pouco menor, mas acho que está bom. Devemos colocar batentes atrás para evitar que as gavetas passem do ponto. Isso é muito simples, uma peça de compensado aqui no meio que serve de batente para as duas gavetas, e aqui nas extremidades. Colocamos essas ripas também de compensado para servirem de batente. Aqui para o rodapé vamos usar 6 peças, 4 medem 39 de comprimento por 10 de altura. Essas são as peças que vão chegar, os parafusos, e temos 2 peças longas que medem cada uma 25,5 de comprimento por 10 de altura. E uma vez que temos o rodapé montado e lixado, vamos posicioná-lo ali. E com a ajuda de alguns níveis, vamos tentar deixar o mais alinhado e nivelado possível com o outro móvel. O piso deste ateliê é super irregular, então vamos usar algumas cunhas ou algumas borrachinhas que vamos colocando embaixo até gostarmos da posição em que o rodapé ficou. E depois instalamos o móvel com suas gavetas.
O móvel já está pronto, tem uma ótima capacidade de armazenamento, essas gavetas são relativamente baixas. Mas eu prefiro assim, porque senão a gente tende a colocar muita coisa dentro e depois fica difícil de encontrar. Então eu prefiro assim, esse estilo tipo oficina mecânica, onde as coisas estão todas no mesmo nível, nada em cima de outra coisa. Estou pensando em colocar uma melamina em cima. Depois aqui vai ficar a serra de meia esquadria e depois mais 2 móveis para lá. Parecido com esses, talvez com outra distribuição de gavetas para guardar maletas e coisas assim. Gastei 3 chapas de compensado para fazer este móvel, o que equivale mais ou menos a 75 mil pesos. Para quem está fora do Chile, é como 75, 80 dólares, mais os parafusos e papel de lixa. Acho que por uns 85 dólares, 85 mil pesos, dá para fazer um desses móveis. O primeiro que eu fiz, como não tinha a lista de corte e tive que ir improvisando enquanto fazia, demorei 3 dias. Esse eu deixei montado em um dia, mas no outro dia lixei, ou seja, hoje de manhã estive lixando e depois montando, por volta do meio-dia já estava pronto. Então, 1 dia e meio de trabalho. Para fazer um móvel desses, tem que considerar que não tem tampa nem cobertura. Eu acho que com tampas e coberturas. Pensem em 2 ou 3 dias para cada módulo. Com isso, eu deixo vocês aqui, amigos, no que já está parecendo uma oficina. Um abraço, se cuidem e nos vemos em breve no próximo vídeo. Tchau!